Então aqui estamos e eu acredito que os dois inclusive essa daqui está sem o heatsink porque a gente fez a troca da CPU, enfim. Pode ter sido foi um grande erro na tentativa de recuperação dessa placa. Mas de qualquer forma eu vou continuar aqui tentando recuperá-la. Então os dois capacitores que deram problema nessa placa, que estão em curto, são, curiosamente, um deles é o resistor que deu problema, o capacitor que deu problema na placa 1, que é esse mesmo aqui, perto da fonte de energia para a memória RAM, e outro esse daqui que está nessa trilha de 12 volts. Eu tinha removido também, inclusive é um dos chips mais difíceis de colocar aqui no lugar, na minha opinião, esse PWM. Então, se por acaso as resistências voltarem aqui, eu vou tentar remontar essa placa com as bobinas, o PWM, e trocar também esses capacitores e ver se a gente consegue recuperar essa placa também. É um tiro no escuro, mas eu vou fazer isso. Eu vou remover esses dois capacitores que estão em curto. Eu vou confirmar aqui que eles estão em curto. E a gente vai remover e verificar se as resistências na CPU voltam a aparecer corretamente, tanto na CPU quanto na GPU. Então aqui sim, ó, nós temos 0 ohms, então completamente em curto esse capacitor. E desse lado aqui também 0 ohms, completamente em curto esse outro capacitor. Então eu vou removê-los e a gente testa a partir daí. É legal, o ferro de solda está ligado quando vocês forem fazer esse tipo de operação de soldar ou dessoldar um componente. Ok, então ambos os capacitores removidos. Quero testar rapidamente se eles estão realmente em curto. Sim, completamente em curto. Segundo. Opa, esse parece que não. Ou sim. Ah, sim. Também completamente em curto. Então, dois capacitores em curto. Vamos ver se as resistências do processador e da GPU voltaram ao normal. Sim. Ok. Então, aqui nós deveríamos ter por volta de 8 ohms. E não. Nós temos por volta de 1 ohm. E aqui nós deveríamos ter por volta de 12 ohms. E estamos com 0 ohms. Então, realmente, a troca de processador me parece que danificou definitivamente essa placa, infelizmente. Tudo bem, eu vou utilizar ela para remover peças para as outras 3 placas. Olha só, essa bateria parece completamente morta. Disfarça. 3 volts, Posso reaproveitar inclusive a bateria. Mas que pena. Uma coisa interessante que vale a pena pontuar é que esse esquema que eu estou abrindo aqui, ele é da versão, como vocês podem ver aí na tela, ele é da versão 1.02 dessa placa. E eu descobri que essa placa aqui é a versão 1.03. E como é que eu descobri isso? Deixe-me encontrar aqui escrito na placa essa versão. Aqui. Aqui está. Revisão. Cadê? Aqui. Revisão 1.03. E como que eu descobri isso? Eu descobri fazendo algumas comparações dessa placa com a placa que estava funcionando, que ela sim é da versão 1.02. Então se a gente olha aqui a versão dessa placa que está funcionando, e seria legal se a gente conseguisse ver a versão, porque a memória está tampando. Deixa eu remover o pente de memória.
Ok? Então a gente tem aqui a revisão 102. Então esse esquema é relativo definitivamente a essa placa revisão 102. E essa placa 103, ela tem algumas diferenças. Por exemplo, toda essa área aqui que a gente estava trabalhando da fonte de tensão para as memórias, veja como elas são diferentes nas duas placas. Então não sei se vocês conseguem ver as diferenças, mas aqui, por exemplo, nós temos mais um MOSFET. Nós temos um MOSFET a mais e temos algumas peças diferentes aqui para cima também. Então existem alguns componentes nessa placa aqui da versão da revisão 103 que se diferenciam da 102. Então isso também pode ter, eu quero acreditar que isso também atrapalhou o meu diagnóstico dessa placa, porque eu estava fazendo o diagnóstico com o esquema da versão anterior da placa. Mas provavelmente não, provavelmente foi, é claro que foi uma falta de cuidado minha, uma falta de experiência, mas ficou a lição aprendida. Né? E tudo bem, eu vou utilizar essa placa aqui para remover peças. Talvez eu utilize até esse MOSFET aqui para colocar lá na outra placa, sem precisar comprar. E a gente concentra os esforços agora então em tentar recuperar a placa 3. Essa placa 3, eu disse que eu encontrei algumas coisas estranhas nela, e o que eu quis dizer com isso foi o seguinte: ela não responde a nenhum comando de tentativa de ligação da placa, apesar dos 3.3 volts estarem presentes aqui no pino, apesar desse curto que é fechado com ground para iniciar a máquina, está chegando aqui no Super I/O, e eu fiquei bastante desconfiado disso ser um problema do próprio Super I/O. E quando eu estava olhando aqui a olho nu as perninhas do Super I/O, me pareceu, eu fiquei com uma sensação que tinha alguma coisa estranha nessa solda. E eu quero mostrar isso para vocês agora aqui com o microscópio, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então vejam só, esse daí é o Super I/O, e logo aqui de cara a gente já pode ver que parece que tem algo errado nessa parte inferior aí. As perninhas do chip estão desalinhadas com as trilhas. E ela vai assim por todo o comprimento do chip. Então eu fiquei na dúvida se poderia estar tendo algum tipo de curto aí. Mas isso não é o pior. Se a gente olhar aqui a lateral está um pouquinho melhor a situação. Então ela está um pouquinho mais alinhada com a trilha. Mas aqui em cima, vejam a diferença. Como esse chip está desalinhado. E eu tentei aqui com o multímetro identificar algum tipo de curto entre essas perninhas e infelizmente não é esse o problema. Ou felizmente, talvez, porque remover e colocar o Super I/O não deve ser uma operação muito simples pelo que eu vejo na internet. Mas o que eu percebi era isso nessa placa, que esse Super I/O aqui está um pouco meio fora do lugar. Deixa eu comparar com outra placa, que é algo que eu não fiz ainda. Deixa eu comparar, por exemplo, com a placa 0. Que é uma placa que não está funcionando mesmo. Veja só como aqui já está tudo bem mais alinhadinho. Muito bem alinhado aqui o Super I/O. E isso também me abre a possibilidade, a decisão de que essa placa aqui não vai ter salvação, ou parece que não vai ter salvação, me abre a possibilidade até de talvez utilizar esse Super I/O na placa 3. Se for esse o caso, se eu achar em algum momento que o Super I/O é de fato o responsável por essa placa não estar ligando. Eu ainda acho que pode ser algum curto na placa. Eu vou testar mais alguns capacitores aqui, dar uma estudada, e se eu encontrar alguma coisa interessante, eu começo a filmar de novo e compartilho com vocês. Bem, eu estive lendo sobre o que pode ser esse problema, onde todas as tensões estão presentes aqui na placa, a de 3.3 e a de 5 volts, e mesmo assim a placa não liga, e me parece ser um consenso de que quando esse é o caso, o problema é o Super I/O. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais gastar muito tempo na análise dessa placa número 3. Eu tenho um Super I/O da placa número 0, que eu já classifiquei como além da recuperação. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer a troca desse Super I/O. É de longe o trabalho mais delicado que eu já realizei.
Tirando aquele que eu tentei tirar a CPU e que não funcionou, mas aquele não funcionou e eu sequer cheguei a conseguir tirar a CPU. Então, essa remoção e recolocação do Super I/O é de longe o trabalho mais complicado que eu já realizei. E vamos ver se eu consigo fazer. Eu vou começar retirando a peça, eu vou retirar tanto esse MOSFET da placa número 0, quanto o Super I/O da placa número 0 também. E já vou aproveitar, porque esse MOSFET eu vou colocar na placa 1, que a gente fez aquela ponte que está funcionando, mas está com aquela ponte esquisita, então eu vou remover aquela ponte e testar com o novo MOSFET. E o Super I/O eu vou trazer para essa placa aqui, que é a placa 3, que é o que tudo indica, está tudo ok com ela. O único porém dela é que ela não liga. Um outro fator que também me levou a acreditar que pode ser o Super I/O o problema foi que em um dos vídeos que eu assisti no YouTube, a pessoa comentou que quando o problema é o Super I/O, de fato as resistências por toda a placa ficam esquisitas, a medição das resistências. E como a gente já viu no início, eu não sei se vai ser na metade do vídeo anterior ou no início desse vídeo, enfim, eu vou colocar aí no texto na tela, mas como a gente já viu, essas resistências dessa placa aqui estão muito esquisitas, parecem que todas as resistências estão na metade das resistências da placa que está funcionando. Então esse foi um outro fator que me leva a acreditar que o problema aqui realmente pode ser o Super I/O. Se não for o Super I/O, eu acredito que não vai ter problema nenhum, porque se eu conseguir fazer essa troca sem estragar de fato aqui essa placa, teoricamente ela vai continuar funcionando. A única diferença é que eu vou ter trocado o Super I/O e ela ainda está passível de recuperação, digamos assim. Então, sem mais delongas, sem mais falatório, vamos colocar a mão na massa. Pode parecer um pouco de exagero essa proteção numa placa que teoricamente é sucata, e talvez até seja, mas eu ainda tenho esperança de um dia conseguir ter a capacidade técnica de recuperar essa placa. Então eu queria mantê-la no estado mais conservado possível, porque se for o caso eu simplesmente compro esse Super I/O e o MOSFET que vai ficar faltando dessa placa. Enfim, eu queria mantê-la no estado mais conservado possível, mesmo que eu vá tirar peças dela agora para aproveitar em outra placa que tem maiores chances de funcionar. Mas antes de sequer começar a remover essa peça, eu quero proteger aqui esse MOSFET também, para já poder removê-lo numa sequência aí do trabalho.
Bem, eu não quero mais jogar calor continuamente nessa peça, até porque essa é a peça boa, eu preciso dela. Então eu vou partir para um plano B, que é o seguinte: eu acho que o meu soprador de ar quente ele não tem potência o suficiente para remover esse chip. Então eu vou usar essa solda chip. Eu vou colocar aqui em volta do chip e vou tentar removê-lo com esse solda chip. Vou colocar ele com ferro de solda. E aí sim eu venho com ar quente e tento remover a peça. Depois eu limpo os contatos. E para colocar essa peça na placa nova ou na placa velha, enfim, todas as placas são velhas, mas para colocar essa peça na placa 3, eu posso tentar colocar mesmo com ferro de solda. Não vejo que teria problema nenhum. Vamos ver, é tudo novo para mim, eu também estou aprendendo. Ok. Isso deve resolver. Impressionante. Impressionante a facilidade de remoção com esse salva-chip. Eu devia ter feito isso desde o início. Me arrependo de não ter feito. Porque é simplesmente impressionante. E eu não vou mentir não. Esse negócio é super caro. Mas estou para te falar que vale cada centavo. Porque realmente água e vinho. Eu vou fazer o trabalho direitinho e vou passar aqui eu não sei exatamente o nome em português disso daqui, esse trequinho de limpar solda, esse fio, essa trança, como será que isso daqui é chamado, hein? Solder wick. Não faço ideia. Esse absorvente de solda aqui, ó, esse carinha. Deixa eu jogar um fluxo aí para limpar essas trilhas. Agora que o soprador saiu do meio do caminho, deixa eu colocar uma visão mais ampla aqui com o microscópio e até tirar ele um pouco do meu caminho também. Ok. Tudo limpinho. Serve como um belo treinamento para mim isso daí, viu? Gostei bastante dessa experiência. Estou bem satisfeito com o resultado também. Tem só uma pequena ponte aqui que eu vou limpar agora. Excelente. Impressionante. Bem, vou tentar repetir da forma mais rápida possível aqui a mesma operação na placa de destino. Depois é claro que nós vamos precisar limpar aqui também os pinos do chip removido antes de colocar no lugar. Mas eu até gostei dele ter ficado dessa forma meio impregnado com essa solda esse salva-chip, ou essa solda de baixa temperatura, porque meio que protege o chip enquanto ele está fora da placa. Então, eu não sei se faz diferença. Para mim, no meu conceito, isso daí é uma coisa boa, na minha visão. Vou fazer todo o esquema de preparação aqui de novo. Ok, tudo preparado aqui para cirurgia.
Vamos dar início então ao nosso procedimento. Ok, eu não sei para vocês, mas para mim, para um trabalho amador, isso parece bem bom. Tem um pouquinho de solda ainda em alguns pinos. Eu posso ver um pouquinho de solda aqui, aqui assim e aqui assim. Talvez um pouquinho aqui embaixo. E isso eu vou limpar agora com a Wick. Mas no geral estou bastante feliz com o resultado dessa minha experiência. Digo, mesmo que nada disso funcione, mesmo que a placa não funcione depois de fazer essa troca, ou enfim, que eu tenha queimado o outro chip porque joguei calor demais, assim, acontece, eu estou aprendendo, faz parte. Não é como se eu tivesse muita coisa a perder. Eu tinha 2 placas já não funcionando. Mas a experiência para mim está sendo muito legal, assim, ver na prática o que muitas vezes eu vejo só em vídeo funcionando. Eu devia ter jogado mais fluxo aqui para facilitar a remoção, mas tá vendo que a solda não fica completamente removida. Mas eu acho que isso daí já vai dar conta bem do recado, tá limpo o suficiente para mim. Ok, então a ideia agora é a seguinte. Eu colocar o chip aqui, soldar umas 2 ou 3 perninhas para mantê-lo no lugar, e aí soldar o restante das perninhas. Geralmente, o que eu vejo o pessoal fazendo na internet, eles preparando esses pads. Como assim preparando? Eles joga agora fluxo aqui em cima dos pads novamente, joga solda nova, solda com chumbo, parece que a solda que vem da fábrica é sem chumbo, então ela derrete num
numa temperatura mais alta, mas essa solda que a gente utiliza é a solda com chumbo. Ou não, hein? Isso daqui é lead free? Não fala nada de ser lead free. Então acredito que essas soldas que a gente utiliza é solda com chumbo, então ela derrete numa temperatura mais baixa. E aí o pessoal vem com o chip, solda uma ou duas perninhas e vem com o soprador e termina de soldar as demais perninhas, os demais contatos. Talvez essa seja a melhor alternativa mesmo. Mas o que eu queria tentar aqui inicialmente é soldar tudo no ferro de solda. Eu jogo bastante fluxo e vou passando a ponta do ferro de solda com um pouquinho de solda. Eu já vi isso funcionar também na internet, eu acho que funciona bem. Eu vou tentar fazer algo assim. Para isso, eu acredito que eu vou ter que ter uma visão melhor aqui de cada ponto, mas para soldar as primeiras perninhas, eu quero ter uma visão geral assim do chip, igual a gente está tendo agora no microscópio. Antes de tudo, no entanto, eu preciso limpar o chip que a gente removeu, o chip que a gente vai utilizar. Eu tomei a precaução, e alguns de vocês devem ter percebido, de verificar que a posição do chip na placa é com esse pino número 1 aqui para o canto inferior direito da posição que eu estava verificando. Ou escrito no Voton assim, né? Assim. Na verdade assim. Então eu posso até conferir com outras placas que eu tenho aqui, que utilizam o mesmo chip, que são as outras duas. E é exatamente isso que eu falei. É exatamente isso, só que é o contrário. Então, na verdade, no Voton fica escrito assim, e essa perninha, o buraquinho aqui que identifica o pino 1, fica no canto superior esquerdo, nessa configuração assim, ó. Eu nunca fiz esse tipo de trabalho, eu não sei exatamente em que superfície eu deveria fazer isso. Eu vou tentar fazer aqui em cima dessa placa de MDF 3mm. Vamos ver se eu consigo algum resultado legal aqui, assim mesmo. Vai ser difícil sem nada para segurar esse chip no lugar. Deixa eu pegar uma fita crepe aqui. Fita crepe comum de casa. Só para o chip não ficar dançando enquanto eu tento limpá-lo. Para todos os lados do chip agora. Manipulando ele aqui com bastante cuidado para não estragar nenhum contato. E vamos colocar então na placa de destino. Eu vou manter o microscópio com um zoom maior assim, porque agora tem um trabalho bastante preciso. Mas aqui eu vou precisar ter uma visão geral do chip para poder alinhar as perninhas. A posição do chip. Aqui. Eu vejo todo mundo sofrendo com o posicionamento desses chips na internet. E eu já esperava que fosse algo bem difícil de alinhar. Porque realmente é. Acho que eu cheguei num alinhamento bem razoável aqui, viu? Talvez um tiquinho pode atrapalhar. Um tiquinho atrapalhou.
Agora foi, hein? Tá. Foi. Vou colocar um pouquinho de solda na ponta do ferro de solda. Soldar alguns pinos. Referência sem tirar nada disso aí do lugar. Na verdade, o que eu preciso fazer antes disso é jogar um fluxo em todo esse... todos esses pinos, depois de alinhados novamente. Antes mesmo de jogar um fluxo, eu vou tentar fazer essa operação de soldar alguns pinos com uma mão só, que realmente é sensível. Ele já está no lugar. Então eu não vou me preocupar com essas pontes no momento, porque eu vou saná-las com bastante fluxo e o ferro de solda. Ou assim eu espero. Praticamente uma cirurgia, para o meu nível, é uma cirurgia cerebral. O espaço para trabalhar aqui é tão limitado. Eu vou ter que dar uma limpeza desse lado aqui. Eu vou fazer isso agora já. Estou começando a entender por que o pessoal utiliza o ar quente para soldar esses chips pequenininhos. Preciso verificar se esses caras estão firmes aqui. Mesmo se parece que não estão, por que pareça, vou só tocar eles com o ferro de solda novamente. Então, o lado, esse lado aqui é o lado que eu mais tenho espaço para mexer, eu vou deixar por último. E esse lado aqui vai ser o mais difícil. Esse lado aqui vai ser o mais complicado. Então, o que eu vou fazer inicialmente é só passar o ferro de solda. A ponta dele, na verdade, porque ele só entra num ângulo super reto aqui. Pega a ponte aí da solda que eu joguei, uma sujeira. Deixa eu tirar essa sujeira. Aparentemente, todos os pinos soldados aqui. Esse lado aqui também vai ser um pouquinho complicado, mas ele é um pouco menos pior do que o anterior. E esse lado eu não soldei nenhum dos pinos ainda. Vou acertar esse bloco e
soldar os demais pinos que ficaram. Acabei fazendo sem olhar muito no microscópio. Eu devia ter olhado, porque é bem mais fácil olhar no microscópio. Ver o que está rolando e o que não está rolando. Vou jogar mais um pouquinho de solda nesses pinos aqui. Tudo bem, ele vai fazer a ponte, mas eu limpo depois, que não tem limpado de todo até agora. Pelo menos eu vou ter certeza que eles estão soldados aqui embaixo. Talvez a ponta que eu esteja utilizando no pé de solda também não seja ideal para esse tipo de aplicação. Mas, cara, tá funcionando. Sinceramente, está extremamente melhor do que eu estava esperando. Entenda que esse é o trabalho mais preciso que eu já fiz na minha vida. Que eu já precisei fazer, que eu já me propus a fazer na minha vida. Em relação à eletrônica. Talvez até outras coisas. Deixa eu conferir rapidamente se esses pinos parecem soldados. Eles estão bem próximos com esse. Opa. Soldado. Mas não parece que estão em corpo, não. A grande parte aqui é reflexo da luz do próprio microscópio. Se só passando a percussão assim, se eu estou soldando esses pinos. Por isso que eu acabei fazendo aquele blob ali. Por incrível que pareça, parece que sim. Vou só limpar esse blob. E vamos testar, vamos ver se a máquina liga. Olha, pra mim, é incrível que eu tenha conseguido fazer essa operação aqui sem causar maiores danos. E se isso funcionar, então vai ser inacreditável. Não vou nem dormir hoje à noite. Vou terminar de limpar. Então, quem está curioso para saber se isso daqui vai ligar e vai funcionar? Eu não estou nem um pouquinho curioso. Seria incrível, 3 placas de 3 funcionando. Vamos ligar. Deixa eu pegar o nosso indicador de placa ligada. Fonte, deixa eu desligar o ferro de solda. Ok, porque mesmo que não funcione, eu não vou conseguir continuar aqui. Mas mesmo que não funcione, eu não acredito que o problema vai ser esse Super I/O que a gente trocou. Tá? A não ser que eu tenha estragado ele no momento de retirar da placa doadora. Mas eu acredito que não. Eu acredito que o trabalho que eu fiz aqui ficou muito bom. Estou extremamente orgulhoso de mim mesmo, como vocês podem perceber. E vamos testar. Estou morrendo de curiosidade para saber se funcionou. Isso aqui tá ligado, tá ligado. 3 placas de 3 funcionando. No final era o Super I/O. Quem diria que conhecimento adquirido pela internet dessa forma, de qual que poderia ser o problema, funcionaria. Deixa eu desligar. Inacreditável. Estou em êxtase. Vejam só, eu nunca pensei que algum dia eu seria capaz de fazer uma manutenção dessa, de trocar um Super I/O. E o problema era o Super I/O. E só de curiosidade, eu cheguei a ver quanto que custa um Super I/O desse no Mercado Livre.
Eu encontrei exatamente esse modelo por R$ 45, que é quase o mesmo preço que eu paguei nessa placa, mas ele tem que ser programado, não é tão simples assim quanto comprar e substituir, até onde eu sei dizer. Tá? Pode ser que esse modelo seja, ou que, enfim, seja muito mais fácil do que eu estou imaginando, mas eu acredito que não seja fácil eu comprar esse Super I/O. Então foi muita felicidade eu ter essa placa zero doadora para conseguir extrair esse chip, trocar nessa placa, e agora sim um vídeo decente de manutenção em placas mães, 3 placas de 3 recuperadas. Vai ficar faltando só a troca do MOSFET na placa 2, que está funcionando com aquela ponte, mas eu estou com o MOSFET aqui para trocar e ver se ela funciona. Mas mesmo que não funcione, eu vou deixar com aquela ponte porque eu acredito que vai funcionar normalmente. Então é isso daí, pessoal. Estou extremamente feliz, como vocês podem perceber. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Inacreditável. Deixa eu testar com uma memória. Ver se o bip para. Ah, que beleza. Que maravilha. Que satisfação. Você merece até uma bateria na BIOS, se ela tivesse tensão.